Oiê! Está começando mais um episódio do Conta Tudo Podcast. O podcast que a gente abre o áudio e conta tudo o que passa na cabeça, na vida e no bolso de uma empresária. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada que é muito especial para mim, que é a minha melhor amiga. E além de minha melhor amiga, e o mais bonito e mais incrível é que ela é jornalista e eu realmente admiro muito ela. A gente tem uma amizade de mais ou menos 15 anos, só um pouquinho. E hoje a gente vai conversar um pouco de como é a amizade sendo, né, uma das amigas a empresária. Então, como que essa amizade se entrelaça, como a gente consegue ter conexão mesmo tendo rotinas e dinâmicas muito diferentes. Convidei essa pessoa para fazer esse episódio hoje porque eu realmente acho que ela é uma escritora e jornalista incrível. Inclusive foi ela quem fez o meu discurso do meu casamento, ou seja, ela que guiou o meu casamento. Então eu sou muito suspeita para falar, mas realmente o trabalho dela é impecável e inclusive é ela quem faz os roteiros do Conta Tudo Podcast. E então estou muito animada e estou num ambiente muito confortável. Hoje, para vocês terem uma noção, hoje é dia 23 de maio, então eu sei que para muitos é um dia um pouco comum, mas hoje, para quem é contadora, não é um dia comum. Estou numa completa loucura, né? Até porque o prazo do imposto de renda é dia 31, então estou numa completa loucura, mas ela está de férias, eu não podia deixar de ter essa oportunidade de compartilhar esse episódio com vocês. Então, estou muito animada. Seja muito bem-vinda, amiga. Gente, eu tô nervosa. É meu primeiro podcast, mas eu acho que a gente tá num espaço de confiança, de conforto, né? Igual você falou, tá muita loucura, nossas vidas. Enquanto eu tô de férias, relaxando, você tá na correria do imposto de renda, enfim, uma grande loucura. Mas eu acho que é aí que a gente se encontra pra ter esse momento, tipo, vamos respirar, vamos conversar. Então, tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. E falando sobre amizade, né? Que eu acho que tá tendo um boom, as pessoas estão começando a falar mais sobre amizade. Principalmente amizade feminina, né? Entre mulheres, total. Eu acho que é muito importante a gente olhar com um olhar crítico, assim, também pra amizade, assim, pesquisar, saber mais. Porque, é normal ter amigas, né? No dia a dia. Mas será que a gente tá olhando para nossas relações de um jeito com importância, né? Com atenção? Então, eu acho que aqui é um espaço pra gente fazer isso. Com certeza. Eu acho que principalmente, né, quando a gente vai ficando adulta, eu acho que a amizade é uma coisa que a gente tem que mudar muito a forma como a gente olha, né, e entende o que é a amizade. Porque antes, né, quando a gente está na escola ou até quando a gente está na faculdade, a amizade está muito linkada com o nosso dia a dia. Então, o que é o dia a dia, né? Então, você vê a pessoa todos os dias. Então, aquilo para você é o que significa amizade. E aí, na vida adulta, a gente dá de cara com que a amizade, ela tem que ser uma escolha, ela tem que ser um momento confortável e que a gente consiga se dar prioridade para se encontrar, né? Porque tem muitos amigos, inclusive, que a gente gosta muito, mas que um dos lados, às vezes, não tá dando a prioridade. Porque quando a gente vai crescendo, a gente conseguir encontrar as pessoas, estar com as pessoas, compartilhar com as pessoas, você realmente determinar que aquilo acaba sendo uma prioridade para você determinar um tempo de dedicação para aquela relação, né? Total, eu acho que a vida adulta é muito fácil de desencontrar, né? Sim. Com a correria, assim, então acho que se a gente não coloca um compromisso, é uma coisa que eu aprendi muito, assim, sabe? Acho que recentemente é isso, se a gente não colocar, falar, eu vou ver essa pessoa independente, lógico, respeitando, né? Sim. Tem semana que realmente não vai dar. Não dá, exato. Mas eu acho que se a gente não fizer isso acontecer mesmo, é muito fácil de se desencontrar e isso vai, com o tempo, vai afastando. Então, total, assim, acho que é um grande desafio. Sim. E entender também que a gente também precisa dos nossos amigos, que isso são relações que a gente precisa ter
Porque principalmente, né, até na vida de uma empresária, assim, que acaba sendo muito corrida, a gente tem, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, né, tenho contato com muitas pessoas, mas realmente estar próxima das minhas amigas, que são as pessoas que eu consigo ser além da Juliana, que é a empresária, então consigo ter outras versões, é muito importante, só que acaba sendo uma das primeiras relações que a gente deixa de lado, principalmente, né, se a gente fala da relação entre mulheres, é a relação que é menos incentivada, né, da gente ter esses momentos só com as nossas amigas, porque depois de um tempo a gente vira mãe, né, ou a gente casa, por exemplo, eu sou casada, é muito fácil a minha primeira prioridade ser só minha relação, eu e o meu marido, quando na verdade não, eu preciso também ter esse momento com as minhas amigas de conexão, né. Eu escutei um episódio até com a Lela Brandão, que a gente gosta muito. Sim. E ela falou sobre amizade com a Luna Carvalho, que é outra podcast, que bom mesmo é ser emocionada. E ela falava disso, assim, que ela via a mulher, assim, as mulheres têm um grande armário, né? Como se fosse o nosso guarda-roupa. Aí ela fala que tem um espaço onde a gente deixa os cobertores, que é sempre o maior, né? E a gente sempre acaba deixando o amor romântico. Sim. Né? Tipo, casamento, namoro, enfim. E aí, ela falou que ela aprendeu, né, com a vida adulta, assim, a dividir esses espaços e começar a preencher com outras coisas, né? Então, deixar uma gaveta maior para amizade. E aí eu fiquei pensando que eu acho que é com o trabalho também a gente acaba fazendo isso, sabe? Sim. O amor romântico, muito, assim, mas em outra dimensão, assim, eu acho que a vida, assim, o dia a dia, a gente acaba colocando o trabalho ali, né, num lugar também, numa gavetona. Uma grande gaveta. E a amizade pode ficar ali no canto. Sim, até porque, né, eu acho que a gente tem falado muito, né, que isso é uma luta que a gente tem conquistado cada dia mais, que é o fato da mulher no mercado, né, então a gente querendo conquistar esse espaço e que esse espaço ele foi tomando um tempo que ao invés da gente dividir melhor o nosso tempo, na verdade, eu falo até muito por mim, assim, que eu quero muito conquistar a minha vida profissional, então luto muito para isso, né, com todas as dificuldades que uma mulher precisa ter, não, que ela acaba tendo no mercado. E a primeira coisa que a gente deixa de lado eu vou ter que dedicar mais tempo para a minha vida profissional, mas a minha vida com outras relações, né, por exemplo, com relacionamento amoroso, eu não vou tirar tempo dali. Então, talvez eu tire tempo do meu tempo com as minhas amigas. Vai ser o primeiro tempo que a gente vai deixar de lado e abrir mão. Então, o quanto isso realmente é muito importante. E também o fato de, obviamente, aqui a gente, né, porque eu sei que quando a gente fala de relação existe muito uma comparação. Então, a gente não quer nem um pouco que vocês comparem as amizades que vocês têm aí com a nossa. A ideia mesmo é que a gente consiga compartilhar e falar sobre esse assunto. Mas até o fato de você, amiga, ser o meu ponto de calma, assim, a Ju sempre me trouxe muito essa calmaria, esse olhar com calma, essa atenção, o quanto eu posso ser, às vezes, não tão impulsiva. A gente é muito diferente, acho que isso é um ponto, mas a gente é muito parecida. E o quanto a sua amizade é importante em qualquer aspecto, até nos aspectos que você nem imagina que você está fazendo parte, que você faz parte, sabe? A gente se conheceu, acho que 10 anos a gente tinha, né? 10 anos. E eu acho que o segredo, assim, da nossa amizade foi isso, de passar por, gente, muitas etapas, assim, né? De vida, a gente muda o tempo todo. Então eu acho que foi exatamente a gente entender, você falou da gente ser muito diferente. Não isso como ruim, mas como uma coisa a acrescentar. Eu acho que eu aprendi a olhar muitas coisas que eu achava diferente, que você era de mim, assim, e falar, nossa, eu acho que eu preciso um pouco disso. Como eu sei que você vê coisas em mim que você fala, eu preciso disso. Seria bom se eu tivesse isso também. A gente até brinca, né, da academia. Sim. Nossa, a alimentação é um foco meu. Se eu tivesse o foco que você tem com a academia, a gente fica essa coisa, essa troca, né? Sim. Eu acho que eu super concordo, assim, amiga, quanto a nossa amizade, ela interfere em outros aspectos. Eu acho que também esse é o segredo, assim, né? A gente se conhece desde os 10 anos, a gente passou por milhares de fases, a gente mudou, a gente cresceu. E eu acho que aí
o segredo é encontrar, a gente olhar pra gente e ver coisas diferentes. Sim. A gente lida de formas diferentes em muitos aspectos, mas entender que a gente pode pegar uma coisa da outra e trazer, fazer bem pra gente, sabe? Eu também, Sim. você fala da calmaria e às vezes eu pego muito de você essa coisa de vamos, sabe? Vai, põe pro mundo. Um impulso assim de Vamos. tipo, amiga, não pensa. Quantas vezes você já me falou? Ju, vai e faz, assim, você não precisa estar, nossa, perfeito, totalmente preparada, que nunca vai ter. Nunca. Sabe? Então acho que a gente fica nesse, uma com a outra, assim, puxando e soltando o tempo todo. Eu acho que é isso que acho que é mais lindo, assim. Sim. Né? De uma melhorar a outra. Eu acho que, pra mim, isso é amizade. E faz com que a amizade consiga permanecer, né? Porque quando a gente fala da vida da empresária, eu sei que inclusive hoje a gente está reconhecendo muito com o mundo digital, né? Na vida da empresária, o fato da gente incentivar a comunicação com outras empresárias, né? Então, por exemplo, eu mesmo criei a Trama, que foi a confraria que eu criei com a Júlia, exatamente para a gente trazer esse momento de conexão com pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Mas o quanto as pessoas que fazem parte do meu processo, que são as minhas amigas, que é o meu marido, a minha família, o quanto eles me ajudam apenas de escutar e a olhar totalmente de fora, porque a forma leiga, às vezes você, por exemplo, às vezes eu comento alguma coisa do quanto está sendo difícil, por exemplo, cuidar das minhas funcionárias. Ela trabalha numa empresa como CLT, né? Então, como que ela se sente ali e o que ela sente que poderia ficar diferente nessa relação e o que me ensina com isso, né? Então, essas trocas também das pessoas que a gente fala pouco, mas que tem um papel muito importante nesse compartilhar dia a dia, né? Assim. Eu acho que o ponto, né, amiga, é você falar, putz, talvez eu não entenda, amiga. Eu não vou entender a sua realidade, Sim, né? sim. Eu não sou uma empresária como você, mas eu vou acolher. Exato. Eu vou escutar e eu acho também... e aí, quando você também precisar falar com outra amiga empresária, você entende que isso não me deixa menos amiga, não é? Eu acho que é outra relação, assim. Eu acho que isso é muito, muito legal a gente entender de... Às vezes a gente precisa de pessoas de várias formas e as amizades nunca vão completar a gente de 100%. Não, são né? mini... tipo, pra você ter o 100%, você vai pegando um pouquinho de cada relação pra você ter esse 100%. E o seu também tem que entrar a sua parte, obviamente, que é o nosso reconhecer, né, também. Amiga, aproveitando, eu queria te perguntar como você acha que... Gente, ó, ela já tá ativando o modo jornalista, tá? Vocês vão ver que nesse episódio eu já sei que vai ter momentos de perguntas da jornalista, falei, né? O podcast é seu, mas eu sou jornalista. Eu sou jornalista e vai ter perguntas Eu vou aqui. perguntar muitas coisas, mas eu queria começar te perguntando que você acha que pra você é essencial numa amizade sendo empresária, no sentido de estilo de vida, assim, de mentalidade hoje, assim, pra você. O que você busca em uma amizade? Sim. Essa pergunta, ela me faz refletir em muitas sensações e até cobranças que eu tive comigo mesma. A vida de uma empresária, diferente da vida de uma pessoa que trabalha, né, em uma empresa, ela tem muitos pontos. Então, eu acho que por muito tempo eu me cobrei por, né, até na nossa amizade mesmo, que é uma amizade muito longa, de eu sempre ter muita informação a compartilhar. Eu sempre tenho coisas novas para falar, eu sempre tenho essas coisas que eu quero compartilhar porque eu tô descobrindo sozinha, né? Que é essa parte do empreender, que é o solitário, que é o fato de... No final, sou eu que decido, eu não tenho sócio na minha empresa, então toda e qualquer decisão sou eu que tomo. Então, inclusive, esse momento de compartilhar. E aí foi que eu entendi que as minhas amigas, elas são minhas amigas até no ponto de querer ouvir e poder participar desse processo, que elas também gostam disso. Mas sabe aquela cobrança que a gente tem de falar assim, nossa, eu vou ver a minha amiga, mas só eu falo. Nossa, eu vou ver a minha amiga, mas só eu tenho coisa para compartilhar. E às vezes o outro lado tá até numa situação, não tenho o que compartilhar, no meu emprego tá tudo bem, mas não tenho nada muito novo e sempre eu tenho.
Então, hoje, pra mim, a parte muito importante numa relação, principalmente aí que a gente coloca numa relação de amigas muito importantes, né? Porque óbvio que é importante também aquelas relações com aquelas amigas que são colegas, que a gente precisa ter pra gente ir num rolê, pra gente, enfim. Mas eu digo assim, da relação mesmo de uma amiga muito próxima, é o fato de eu poder compartilhar e saber que ela quer ouvir, que ela quer participar, que isso também faz parte da nossa amizade e acaba sendo muito importante porque é o meu conforto, assim. Eu valorizo muito principalmente a nossa amizade, né? Então a Ju é realmente uma prioridade da minha vida de poder estar com ela porque realmente não consigo imaginar como seria a minha vida sem você, sabe? Então é muito importante no dia a dia ter essa relação. Uhum. Eu fiquei pensando, assim, nessa coisa de empresária, né? De como a amizade também pode ser um lugar de seguro e de experimentação. Eu lembrei da Ju, das investidoras, Sim. que ela também começou dando aula para as amigas Sim. sobre educação financeira, uma coisa que a Ju faz comigo. Ela está sempre me incentivando a falar sobre dinheiro, me ensinando. Eu acho que isso, assim, né, para quem pensa, quem tem grandes ideias, quem quer abrir um próprio negócio, como as amigas podem ser o primeiro ciclo, assim, para você experimentar, para você ficar segura daquilo, né? Eu, como jornalista, na faculdade, assim, às vezes a Ju precisava de um texto, ela me pedia. Isso me mostrava, assim, confiança na minha escrita, sabe? Então, acho que é um espaço ali de... para experimentar, para você ver, para depois você vai aumentando as dimensões, mas alguém Sim. que, sabe, vai estar ali. E eu acho que isso para mim também foi muito importante na nossa trajetória, assim, como amigas, né? Esse olhar para o meu trabalho também, né? Sim. Não só como pessoa, mas você me olhar como um profissional e a gente também se conhecer. Eu acho que esse podcast também é muito legal estar aqui, porque eu tô fazendo parte do seu trabalho também, né? Fazendo os roteiros e tudo. Porque eu acho que a gente começa a entender quando a gente fica adulta e a gente começa a priorizar e ver. Não tem como a gente ter uma vida como a gente tinha na escola de, assim, na minha opinião, tantas amizades e... Não. A gente não tem tempo. Não. A gente não tem energia pra isso, assim. Até é difícil, né, quando você quer fazer uma amizade nova, porque você tem que dedicar tempo e aí o tempo tá cada vez mais escasso, né? E aí eu acho que a gente começa a fechar, assim, e ver... a gente pode fazer amigos novos, não é isso. Mas querer conhecer as pessoas, nossas amigas, assim, que estão ali na nossa base melhor, sabe? E completas. Sim. Então eu quero conhecer a Juliana empresária, a Juliana com as funcionárias dela. E aí eu vejo muitas coisas da nossa amizade, tipo, que eu já conhecia de você, mas em outros aspectos. Isso é muito legal. Sim. Inclusive eu ia te perguntar sobre isso, assim. Você acha que você, como empresária, com toda a sua trajetória, assim, à frente da Olimpo, o que você aprendeu que ajuda na sua vida social, sabe, nas suas amizades? Não sei, um comprometimento diferente? Sim. Nossa, tem muitas camadas nessa pergunta. Primeiro, falando um pouco até da parte de você incentivar e querer saber mais sobre a vida profissional das suas amigas. Eu acho que chega num momento em que a gente acha que a gente vai ser duas pessoas, que a gente vai conseguir ter essa relação de duas pessoas. Então, a Juliana no trabalho e a Juliana na vida profissional. E quando a gente dá de cara, principalmente com a vida de quem é empresária, a gente dá de cara que a gente vai ter que entender ali, integrar essa personalidade dentro de uma personalidade só. Até porque você vira a cara da sua empresa, né? No caso da Olimpo, hoje a gente tem uma marca mais definida, mas por muito tempo foi só eu ali, né? Sendo a cara da empresa. Então eu tive que entender como que eu ia integrar essa Juliana por completo. E esse é o convite que eu faço muito para as minhas amigas e para as minhas relações, que é: você é uma pessoa só, entendeu? Tenta integrar isso. Toda e qualquer conversa, ela pode virar um trabalho, ela pode virar uma troca, não um trabalho no sentido de ganhar dinheiro, mas uma troca, um aprendizado. E a gente precisa aprender a se vender, a gente precisa aprender a falar sobre o que a gente faz. Porque para pensar e faça esse questionamento das suas amizades mais próximas. Você sabe o que eles fazem? Você sabe o que essas suas amigas, elas trabalham? Como funciona o dia a dia delas? Porque
A Ju é jornalista, eu sou contadora. Eu ainda, até hoje ela fala assim pra mim, ai, desculpa amiga, eu não consegui te atender porque eu tava em entrevista. Eu até hoje ainda bugo achando que ela tá fazendo entrevista de emprego e na verdade ela tá entrevistando alguém. Então é muito importante a gente trazer essa troca de conhecimento, assim, de áreas e de como a pessoa é, tanto no profissional. E o que eu trago para minha vida profissional, das minhas amizades, é muito essa relação do quanto você pode melhorar, assim. Eu aprendi muito de como eu posso melhorar na minha vida pessoal, porque quando a gente, com a Olimpo principalmente, eu criei uma persona, né? Criei a personalidade da Olimpo. E a personalidade da Olimpo, ela é muito mais centrada que eu. Então, ela é muito mais calma, ela é muito mais dedicada. Assim, ela tem mais paciência, que são personalidades um pouco diferentes da Juliana, sem ser a empresária. Então, isso que eu tenho que trazer, assim, por exemplo, tenho muito mais paciência com as minhas funcionárias do que com as minhas relações internas. Então, como que eu vou conseguir trazer essa personalidade para as minhas relações, assim? Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendo, como que eu posso ser melhor aprendendo também com a minha vida de empresária. Uhum. Você falou dessa questão, né, da gente às vezes ter rotinas diferentes, até não nossa, não entendo o que você faz, né? Sim. Eu acho que o importante também é a gente não entrar numa disputa. Sim. Por exemplo, nossa, a minha vida de empresária é muito difícil. Ai, mas a minha vida de CLT é mais. Sabe? Não, aquela coisa. Eu acho que a gente pode. Porque às vezes acontece, sabe? Sim. Ou eu tô sem tempo porque eu sou assim. A gente sempre. Isso é muito fácil, ainda mais quando a gente fala de mulheres, né? Assim, dessa competição, enfim, de rivalidade feminina. Eu acho que o segredo tá a gente ver a reciprocidade do que você tem vezes que você vai poder entregar mais do que eu. Sim. De atenção, porque isso é muito importante. Você tá num fechamento, você não tá conseguindo entregar, eu tô mais disponível, mas isso não significa que vai ser para sempre, né? Eu acho que esse balanço de entender também que as coisas são diferentes, mas que a gente vai se encontrar em algum ponto é muito importante, né? E até deixar o ego um pouco de lado, né? Inclusive, até nessa persona que eu falei agora da Olimpo, uma das principais tradições, assim, que eu tento trazer, inclusive para as minhas funcionárias gente, quando a gente estiver falando com o cliente, a gente tem que tirar o ego, que ele não tá falando com você, ele não tá falando de você quando ele te dá um feedback, ele tá falando da Olimpo. Então, como que a Olimpo vai se portar em relação a isso? Isso tem muito a ver com a amizade, no sentido de, imagina, eu vou falar pra você que eu tô corrida, porque eu quero mostrar pra você que eu sou mais corrida que você, então eu falo, eu não posso hoje porque eu tô corrida. Aí, a pessoa no outro dia, ela não pode. E aí você, para revidar isso, você vai fazer o mesmo com ela e fica nesse ciclo. Até com, às vezes, responder mensagem. Ela me demorou um dia para responder, eu vou demorar 2. Uhum. E fica nesse ego, assim. Então, é de reconhecer e até demonstrar que você queria fazer, sabe? Vulnerabilidade, né? Demonstrar para sua amiga que, por exemplo, a Ju passou por uma situação complicada essa semana e eu tô num momento super difícil de imposto de renda. Que eu talvez não consegui dar o meu 100% ou o melhor que eu podia dar, mas eu dei o melhor que eu podia naquele momento. Mas é reconhecer, nossa amiga, desculpa, queria ter falado isso, mas eu não consegui. Então, demonstrar para a pessoa que você se importa e que realmente fugiu do seu controle, né? Que é isso que a gente demonstra as nossas vulnerabilidades quanto para as nossas amigas. Acho que é muito diálogo, né? Diálogo. Porque eu acho que a gente nem sentiu, quando acontecem essas coisas, hoje, né, a gente nem sente isso na nossa amizade, quando uma se afasta mais a outra, porque a gente tá conversando sobre isso, então a gente tá entendendo o seu momento, o seu processo, entende? Sim. Isso não fica pesado. Tipo, quantas vezes, amiga, nossa, não respondi, demorei. Fui péssima, sabe? Você fala, tô péssima, nossa, fiz besteira, caguei aqui. Devia ter respondido, devia ter feito dessa forma. Acho que da gente mostrar isso mesmo. Sim. Somos humanos, a gente vai errar. E falar pra pessoa, né? Quantas vezes a gente, às vezes, se afasta de alguém por não falar a verdade real, assim, olha, não tô no momento legal, ou
não concordo com isso. Eu acho que tudo é na base da conversa, assim, né? E ter essa troca também da gente, né? Eu falo muito sobre isso, eu tenho muito essa comunicação com as minhas amigas também, que é sobre a rivalidade feminina, né? Então a gente tenta de várias formas quebrar isso para que isso não aconteça, principalmente às vezes embaixo do nosso olho sem a gente perceber, né? Mas de você poder compartilhar e entender que você não está competindo com a sua amiga. Eu acho que isso vem, né, da nossa ancestralidade, essa rivalidade, esse cutuque, né, que a gente foi ensinada a ter com outras mulheres e entender que a sua amiga, ela é o seu, o seu conforto, assim como o seu namorado, assim como a sua namorada. Então a sua amiga, ela também é um ponto muito importante que você precisa também olhar sem ter esse tom de rivalidade, né? Que é o mais comum que a gente tenha. Total. E é uma coisa, né? Você falou isso, assim, que a gente nasceu escutando isso, assim, tá muito, né, culturalmente marcado. E eu li um texto que falava sobre isso, das princesas não terem amigas, né? E aí falava exatamente, quando a gente vai olhar para os heróis, desde os desenhos, assim, sempre tem o fiel escudeiro dele ali, que eles vão pra aventura juntos. E as mulheres é uma rivalidade, né? A madrasta ruim. Então, acho que a gente sempre vai sendo... A gente foi criado, assim... Felizmente, a gente tá conseguindo desconstruir isso. E aí, até trazer, acho que muito legal, assim... A gente falou, né, desse boom que a gente tá falando sobre amizade. E tem um projeto muito legal, chamado Lúcidas, da Larissa Magriço. Ela é uma jornalista também. E ela tem uma plataforma de investigação, conteúdo e conexão que ela quer promover a amizade feminina, né, como um pilar do bem-estar social mesmo. A gente precisa da amizade feminina para a saúde, já está comprovado em pesquisas, né? E ela traz isso, ela tem um Instagram super legal, newsletter, inclusive sigam ela, Lúcidas. Sigam muito. E ela deixa um recado pra gente, ela gravou um recado pra gente que acho que dá pra gente pensar e trazer pra discussão. Sim. Inclusive, aí é nesse ponto que a gente fala do quanto é importante a amizade feminina, né? Eu até conseguiria chegar longe sozinha, mas, tipo assim, eu realmente valorizo e coloco realmente, né, a Ju e as pessoas chaves do meu processo, assim, que eu só consigo e estou ali também por causa dessas pessoas. E igual essa mensagem, eu nunca imaginei que, tipo, a gente conseguiria receber um áudio ou ter essa ideia, enfim. E aí ela teve essa ideia e conseguiu esse áudio. Então, você pode até chegar longe. Mas se você tiver amigas e amigas parceiras, você vai chegar muito mais longe. Vou colocar aqui pra gente escutar. Amizades no ambiente de trabalho é benéfico para todas as camadas hierárquicas. É algo que melhora o nosso bem-estar, melhora a nossa saúde. Tem pesquisas que provam que as pessoas que têm amigos no trabalho, elas faltam menos, elas são mais engajadas, elas produzem mais. E, principalmente do ponto de vista do trabalhador, a vida fica um pouco melhor, né? Essa vida de tanta pressão. Quando a gente vai falar de liderança, as mulheres, principalmente, também se beneficiam muito, porque existe aquela teoria do brilho, né? Quanto mais uma mulher sobe, mais ela ajuda outras a subirem. E quando uma mulher está num lugar de liderança, normalmente ainda é muito solitário. Ainda tem mulheres que são a única do board. E encontrar essas parceiras, seja dentro da própria empresa, ou seja, mulheres que estão passando pelo mesmo que elas em outras empresas, é algo, não diria nem só benéfico, eu diria essencial para ela e para todas as mulheres que estão nesse caminho, né? A gente divide experiências, divide dificuldades. Às vezes a gente fica, nossa, será que é só comigo que acontece? Será que isso foi machismo? Será que não foi? E ter um grupo de mulheres na liderança para dividir, ter parceiras, principalmente no dia a dia, mas se não for no dia a dia, fora da empresa, é algo que ajuda muito nesse sentimento de solidão, da gente se questionar, da gente poder ter outras referências. Antes eu só queria agradecer muito a Larissa de ter mandado. Ela teve uma semana, estava doente, mas ela fez tudo, mandou pra gente. Então, muito obrigada. Foi incrível. Inclusive, muitas reflexões nesse áudio, né? Acho que a principal delas é realmente a gente falar sobre a rivalidade e o quanto
as mulheres elas conseguem ver e sentir muito mais próximo do que a gente sentiu. Então, às vezes, a gente compartilhar, como ela disse, né? Às vezes compartilhar, eu vivi isso no mercado de trabalho. E a outra falar, cara, você já reparou que isso, enfim, é muito sério esse fato que aconteceu e que a gente esquece. Não é da sua cabeça. Eu acho que é isso, né? Não tá só na sua cabeça, porque às vezes a gente... O machismo, um monte de coisa faz a gente acreditar que, nossa, será que eu tô vendo coisa? Não, amiga. Tá acontecendo. Não, e também dá esse incentivo. Às vezes a gente também não olhar, né? Infelizmente, a gente... É muito comum que, principalmente agora, que a gente fala muito, né? Por exemplo, de relacionamento tóxicos, enfim. É muito comum mulheres olharem para o passado, para uma relação que já acabou, que ela viveu há muito tempo, ela olhar e falar, nossa, aquilo ali que eu vivi foi um relacionamento abusivo. Quando, na verdade, ela não compartilhava essas coisas com a amiga e que a amiga talvez conseguiria ter essa visão que ela não tinha. Não é à toa que essa é uma das ferramentas, né, da pessoa abusiva, que é afastar a outra pessoa das suas amigas, porque vai ser a luz ali, né? Exato. E também sobre a rivalidade feminina. Hoje na Olimpo só trabalham mulheres, né? Então isso é um propósito meu, assim, de realmente trazer essas mulheres para o mercado e como a gente atende mulheres, a gente ser esse ponto de comunicação sobre contabilidade de uma forma que a mulher não se sinta julgada. Então, uma das formas é que a gente trabalha com mulheres e eu acho que no mercado de trabalho é muito difícil e é uma coisa que eu luto todos os dias para que na Olimpo a gente não tenha essa rivalidade feminina, mas a gente precisa falar, né? Eu acho que isso até é uma coisa que é estrutural, que é o homem ele pode ser grosso, o homem ele pode ter, ele é rabugento, mas ele é legal. E a mulher não tem essa personalidade. Isso, inclusive, é um momento que eu tô vivendo agora, como eu vou conseguir ser dura, como eu vou conseguir passar a informação de uma forma mais séria, mais clássica, sem desvalorizar essa mulher. E conseguindo comunicar dessa forma. Porque se a mulher, ela é mais rígida, ela é um pouco mais grossa, nossa, ela é grossa... Ela é estressada, ela é doida. Então, acho que isso está muito no estrutural e é uma das coisas que hoje, inclusive, estou vivendo muito, que é como que eu vou conseguir quebrar a rivalidade dentro da minha empresa. Também muito legal, assim, que eu observo, eu queria que você falasse um pouco, é a questão também de um ambiente de trabalho amigável, né? Sim. Você falou, né, uma equipe só de mulheres. Como que é essa relação? Me conta um pouco também, como vocês, no dia a dia, tentam criar esse ambiente que uma acolhe a outra e uma ajuda a outra. É muito engraçado quando as pessoas me perguntam tipo sobre receitas mágicas, assim. Então acho que é tudo constante, assim. Então é um aprendizado constante, principalmente de equipe. Eu acho que desde que a Olimpo existe nesses 7 anos, eu tô na minha 3ª equipe, assim, então é uma mudança constante e muito diferente, porque a gente tá falando de pessoas, né, e aí pessoas são diferentes uma das outras. Mas essa relação amigável que eu mais tento trazer é realmente, primeiro, momentos de conexão, de distração. Eu acho que isso é um dos pontos que eu trago até pra minha vida pessoal, que é como eu vou, né, a gente fala muito até agora de hobbies, né? As mulheres não têm hobbies, mulheres vão fazer hobbies. Mas não só isso, gente. Os homens, eles têm muito mais momentos de descontração. Até no ambiente de trabalho. Se você parar pra pensar, no cafezinho ali, quando a gente vai tomar um cafezinho, as mulheres, elas estão falando de problemas. Elas estão falando do marido, elas estão falando do filho, elas estão falando sempre de algum problema. Enquanto o homem, eles vão lá se encontrar pra tomar o cafezinho e estão falando merda. Tô comentando futebol. Acho que é muito mais fácil, né? A gente sempre fala isso, assim, eu acho, o futebol, que é um clássico. Exato. Tem um compromisso marcado ali. E é muito fácil. Eles gostam ali, marcam um dia, né? Parece que a gente tem que fazer um esforço maior, né? Pra conseguir criar essa rotina, esse hobby, essa atividade, enfim. Sim.
Então isso é uma das coisas que eu trabalho muito, que é como eu vou conseguir trazer essa relação amigável. Então hoje na Olimpo, uma das soluções, não sei se é essa a receita, mas é o que eu tô fazendo agora, eu tento, a gente trabalha home office e aí a gente tem esses encontros mensais, pelo menos uma vez por mês, que eu quero aumentar essa quantidade, mas pelo menos uma vez por mês que a gente se encontra presencialmente. Eu podia falar que nesse encontro presencial a gente ia apenas trabalhar, mas o que eu trago a gente tem encontros, por exemplo, no último a gente fez aula de cerâmica. A gente vai fazer academia juntas, a gente tem uma listinha lá que elas vão completando também de futuras coisas que a gente pode fazer e a gente tenta trazer essa conexão. Porque realmente, eu acho que a conexão feminina, ela vem da onde a gente é vulnerável. Porque a gente sempre precisa ser forte para outra mulher. A gente sempre quer ser a poderosa, a gostosona para outra mulher. Então, realmente, eu acho que nesse momento de descontração a gente consegue ser vulnerável e essa vulnerabilidade acaba conectando mais a gente. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho tentado fazer para trazer essa relação amigável. E uma das coisas que eu planto gente, não gostou de uma mínima coisa, senta e conversa. Porque se a gente vai plantando mini sementinhas de não gostei disso dela, não gostei daquilo dela, a gente vai transformando algo que era pequeno em maior, e aí isso gera ódio ou o ego falando mais alto aí de uma rivalidade que não faz sentido. Então acho que essa é uma das relações que eu tenho que trazer para trazer esse ambiente mais amigável. E a gente falou da gente amigas, né, de fora do trabalho, conhecer o lado profissional uma da outra. E você com suas funcionárias, que eu acho que é um pouco o reverso, né? É você ver elas como profissionais, como é você olhar elas como mulheres no dia a dia, que passam desde TPM, mas desde problemas pessoais, né? Como você... Acho que deve ser um grande desafio, né? Sim. É realmente um grande desafio. Estou nesse processo aí aprendendo também. Mas eu acho que quando eu comecei a trazer para a Olimpo a ideia de que a gente é uma pessoa só, foi quando eu comecei a entender esse processo, que a gente é uma pessoa só. Então, não existe duas Julianas. Existe assim, eu e você, duas Julianas. Que só. Mas não existe duas Julianas, é uma Juliana só, assim. Uma Janiaque. Uma pessoa só, assim. Então, eu trago muito isso, eu trago esse conforto de poder compartilhar, mas é muito complicado também a gente... O que eu tô tendo dificuldade de ter essa relação é responsabilidade e problemas, né? Problemas, digo, no pessoal que interferem no nosso dia a dia, porque é muito complicado, né? Então a gente fala... É uma linha tênue, né? É uma linha tênue. E essa linha tênue eu tô aprendendo nesse momento, assim, como que eu vou conseguir balancear isso, porque, né, quando a gente, por exemplo, quando a gente fala da chefe, eu tô num dia péssimo, a minha responsabilidade é que eu preciso entregar aquilo, então eu vou ter que fazer aquilo. E aí, do lado da empresária, a gente fala do exagero disso, de às vezes a gente não tá bem e a gente se forçar a fazer aquilo só pela responsabilidade, que parece que cada dia mais a gente é mais responsável, mas não posso falhar, não vou. E no lado das funcionárias, né, das pessoas que trabalham dentro de uma empresa, que é como que a gente vai poder incentivar o fato delas compartilharem essa vulnerabilidade, mas ainda assim que elas entendam que ainda assim vai ter muita responsabilidade. Você falar para uma mulher que ela não vai trabalhar no dia pior de TPM dela, eu sei que tem algumas empresas que estão fazendo isso, mas na prática é muito complicado, né? Então, acho que essa dualidade ela é muito difícil, tem vários lados, vários pontos, mas eu tenho que trazer muito essa... Compartilhar, não tô me sentindo bem. Você deita 15 minutinhos e fica ali. Ou... Tudo é negociável, assim, de o que a gente pode negociar aqui, o que dá pra melhorar, né? O que outra pode pegar. Exato. E também do tanto que você pode compartilhar que você não tá bem, ó. Não tô bem hoje, então vou ficar mais quieta, não tô muito a fim de conversar. Beleza, a outra mulher vai estar ali pra tentar entender isso e te ajudar nesse processo. Mas ainda assim é uma linha tênue de... eu não tô no dia bom.
você vai entrar numa reunião com o seu chefe com uma cara cabisbaixa porque você, por exemplo, brigou com o seu namorado? Será que você vai trazer essa relação harmoniosa para o momento ali que você está conversando com as pessoas da sua equipe, que são mulheres, que são pessoas que você quer compartilhar? Então, entender isso, acho que é difícil, mas é muito importante pro dia a dia. Eu acho que aí eu acho que também são graus de intimidade, né? Que a gente pode... Amizade no trabalho, acho que é bem complexo. Acho que tanto, né, você como empresária, eu vejo também eu trabalhando numa empresa, assim, como CLT, eu acho que a gente ter uma divisão de ter atitudes amigáveis, de chegar na pessoa e perguntar se ela tá bem, mas também entender que certas coisas ela não vai trazer pro ambiente de trabalho, né? Um olhar atento, assim, para também ter hierarquia, enfim, eu acho que é complexo. Sim, total. Eu acho que até, né, que você tinha feito a pergunta também de como que é a Juliana amiga, né, próxima dessas pessoas que trabalham comigo. Eu tento trazer a Ju mais do que ninguém, sabe? Que eu sou muito 880. Então, assim, eu compartilho as minhas vulnerabilidades muito mais fácil do que pessoas mais fechadas, que não compartilham tanto. Então, eu compartilho sim. Eu, inclusive, não vou falar que eu tô disposta porque eu queria que não acontecesse, mas eu prefiro pecar pelo excesso dessa proximidade que eu quero ter com as minhas funcionárias, né? Com as pessoas que trabalham na Olimpo. Então, eu quero ser próxima delas, eu quero ter uma relação além de chefe, eu quero poder não ser amiga, ai meu Deus, muito próxima, mas uma amiga no sentido de poder compartilhar, né? Ter essa sensação de que a amiga pode te ouvir, ela vai tentar te entender, ela vai buscar esse momento de encontro. Então, eu tento compartilhar mesmo, gente, tá muito difícil por aqui, eu não tento manter a minha postura, inclusive das frases que eu mais falo na Olimpo gente, eu não sei mais do que ninguém, inclusive vão ter coisas que eu não vou saber, que a pessoa que eu contratei vai saber, e a gente vai sempre poder descobrir juntas, porque todo mundo tem algo a ensinar pra alguém. E poder compartilhar e ajudar a pessoa a minimamente evoluir ou aprender uma coisa nova. Eu ia pedir para você contar um pouco, porque eu já vi em mais de uma reunião, eu cheguei aqui, ela estava fazendo reunião com a equipe dela, que você fala uma frase no final da reunião, final da semana, né, que você agradece por elas serem quem elas são. Me conta um pouco dessa relação de como você fala essa frase, do que você quer trazer para sua equipe. Muito louco. Nem sabia que ela falaria isso, um olhar muito minucioso que a Ju sempre teve comigo e com a nossa amizade, de poder observar coisas que eu nem consigo olhar, né? Não consigo ter visão para isso. E sim, eu falo muito essa frase. Eu agradeço exatamente por elas serem elas, assim. Quando você começa a entender essa relação, isso em relações até nas nossas famílias, quanto relações de amizade, quanto relações de relacionamento amoroso, enfim, todas as relações. A gente começa a ficar muito mais leve quando a gente começa a perceber que a gente ama a pessoa e que a gente gosta da pessoa, apesar de tudo. Então, porque todo mundo tem defeito, mas ainda assim a gente gostar da pessoa, com ela mesmo com os defeitos dela, assim, óbvio, um defeito mais chato, um mais legal, enfim. E quando eu falo pra elas que obrigada por elas serem elas, é que aqui elas podem ser elas, que realmente elas estão onde elas estão por ser elas, né? E que tenho muito essa relação. Inclusive, foi muito engraçado quando eu contratei as minhas primeiras funcionárias e eu agradeço todos os dias pelo dia, né? Obrigada pelo dia, obrigada por você ter dado o seu máximo, mesmo que hoje eu sei o máximo dela e eu sei que aquele máximo que ela conseguiu dar hoje foi 80%. Mas é realmente reconhecer, né? Reconhecer que a pessoa ali, ela tá dando
o tempo dela, ela tá dedicando o amor, né? Porque uma das coisas, eu sei que a gente não faz tudo por amor, mas é um dos pilares da Olimpo que a gente vai entregar com carinho, com atenção e com amor. E que ela tá dedicando o dia dela ali. Então, eu acho que isso é muito natural pra mim, esse reconhecimento, assim, quanto a elas. Então, acho que eu falo realmente do coração, assim. Não é uma coisa planejada, nem que eu faço isso pra elas pensarem aquilo, não. É realmente, pra mim, é o mínimo que eu posso fazer como chefe e mulher e trazendo essa bandeira do feminismo, que é o que eu tento trazer sempre que eu consigo olhar pra isso. Amiga, eu queria retomar uma coisa que a gente falou sobre a importância de também ter outras amigas empresárias, né? Porque você vai compartilhar coisas com elas que elas vão entender da sua realidade. E eu queria que você me contasse um pouquinho das suas amigas empresárias, de como você criou laços, né? Por meio do seu trabalho, de você conhecer pessoas incríveis. E até para dar uma dica, né? Para as pessoas, para outras empresárias que estão se sentindo só, como elas podem criar uma rede de apoio. Uau! Eu dei de cara com esse sentimento novo, essa relação nova tem pouco tempo, então a Ju até sabe que eu tô muito nesse processo de entender, assim, porque eu entrei num momento, assim, de tentar entender quem era a Juliana nesse todo, né? De que, óbvio, a gente é uma pessoa só, mas que também tem momentos que a gente acaba sendo outra, né? A Júlia, inclusive, que é uma cliente da Olimpo e virou minha amiga pessoal agora. Eu tava falando com ela esses dias e a gente tava em reunião falando, tipo, mas tricotando, tipo, a gente marca a reunião pra gente conseguir dedicar aquele tempo pra gente trocar ideia. E aí a gente tava conversando, tudo, não sei o quê, e aí ela me fez uma pergunta. No momento que ela fez essa pergunta, eu fui responder ela e aí ela virou pra mim e falou: "Ih, ativou a empresária da Olimpo". Virou a chavinha. E aí naquele momento me deu um boom nisso, porque eu realmente percebi que eu mudo meu tom de voz. Eu mudo a minha posição para o mundo, assim. Então foi muito louco ver que a gente desliga e liga essa chavinha, então também tô tentando integrar tudo isso. Mas a minha primeira cliente, que foi a Laila, Inclusive tem episódio com ela. tem Vocês episódio não com ela. assistiram, Assistam, muito bom, inclusive. A Laila foi minha primeira cliente e eu demorei muito tempo para entender que ela gostava de mim mais do que só porque eu era contadora dela, que ela realmente gostava da minha amizade e dessa troca. E assim, a Olimpo existe há 7 anos, a Laila tá comigo desde então e desde sempre a gente teve essa relação a mais, esse vou te ajudar, quero me dedicar a você, quero ter essa troca, por mais que eu tente fazer isso com todas as minhas clientes, mas foi difícil eu perceber que ela seria minha amiga também no pessoal, como que é isso, até porque a gente escuta muito, né, amiga, que você não pode ser amiga dos seus clientes, você não pode ter relação com eles. Se eles descobrirem que você, por exemplo, se eles descobrirem que você vai no rolê X, os seus clientes não vão querer mais ser seu cliente. Vai perder a credibilidade, Vai né? perder a credibilidade. Como que a pessoa vai confiar em você como contadora se no final de semana você bebe, sei lá. Então, tinha muito esse medo, assim, e isso que é colocado na nossa cabeça, né? Mas eu acho que esse é o meu melhor momento, podendo ser amiga também dessas conexões que eu faço no mundo corporativo, assim, porque a gente fala muito, vou lá ter o meu networking, vou lá ter essa troca, mas a gente ainda fica na postura, a gente não relaxa, a gente não consegue falar sobre quem a gente é no off, as nossas, eu não vou falar sobre esse assunto, porque se eu falar sobre esse assunto, ela vai me julgar, ela vai me afastar dela. Então acho que hoje eu tô nesse melhor momento de ter essas trocas, de aprender que eu posso sim ter essas trocas também. Se permitir, né? Eu acho se que... permitir. Imagina quanta coisa você estaria perdendo se não tivesse permitido essas pessoas entrarem na sua vida e te conhecerem. E eu acho que é tão legal, né? Quando a Júlia fala isso pra você, tipo, você virou a chavinha. Então ela te viu das duas formas, né? Formas, sim. E ela tá gostando dessas duas versões. Ela tá ali com você, né? Isso é muito, muito legal. Sim. Eu acho que eu ainda... as minhas relações que eu tive, assim, que hoje, as minhas clientes que são
viraram minhas amigas também no pessoal, assim, são relações que eu sinto que elas precisaram se dedicar muito pra isso, elas quiseram muito isso, sabe? Eu sei que uma relação, não tem como você ter uma relação de duas pessoas se uma pessoa não quer, né? Então, é uma via de mão dupla, então eu me dedico a isso também. Mas se eu olho assim, elas precisaram me mostrar mais que elas queriam para que eu pudesse me entregar aquilo e entender aquela relação. Então acho que é isso, assim, essa relação mesmo de descoberta e que elas têm esse papel muito importante, porque aí é isso, né? Tem as suas amigas que você compartilha que, por exemplo, não são empresárias, que não têm esse dia a dia, que também me ensinam muito quando eu compartilho, mesmo que é uma coisa que elas não vivem minimamente, elas conseguem me ajudar com alguma troca. Mas essas pessoas também que você conhece naquela posição de empresária, mas que elas estão vivendo isso. E aí você também pode compartilhar e é muito rico essa conexão e essa troca de informações e de dia a dia, assim, né? Mas agora chegou a minha vez, né? Ai, meu Deus. Eu sei que Vamos lá. a Ju, ela ensina muito, assim, ela tem muito esse dom nas palavras, nessa comunicação mesmo. E aí eu queria saber para você como é você ser amiga de uma empresária e ter essa vida, assim, tipo, que teoricamente é muito diferente, assim. Eu acho que eu também observo muito você. E a forma que você lida com as coisas. Eu acho que a gente falou um pouco disso, mas é que é muito forte mesmo. Na nossa amizade é muito Do forte. que a gente. Do que eu preciso, assim, sabe? Eu vejo muitas coisas que eu preciso desenvolver, eu vejo na Ju. E eu também tento aprender o tempo todo com você. Sim. No seu trabalho, assim. Eu acho que isso tá muito ligado a seu empreendedorismo, assim. A se jogar, a se vender. É uma coisa que a Ju sempre me fala muito, né? De se vender no sentido de mostrar minhas conquistas, mostrar meu trabalho. Quantas vezes a gente tá numa roda, assim, de amigos, no momento descontraído, e a Ju fala, não, a minha amiga, ó, jornalista, que, olha, ela escreve, ela faz roteiro, então acho que eu aprendo isso com você de também falar um pouco mais. Eu acho que isso também é uma coisa aqui abrindo da nossa amizade, né? A Ju falou, eu falo muito, eu me exponho e tal. Eu sou mais fechada, então a gente vai tá sempre, né, voltando para a parte de empresária. Amiga, eu acho que é muita admiração, assim. É muito legal, né? Eu acompanhei desde o comecinho da Olimpa, assim, eu ajudei de CLT, né, pra transição dela. E é uma transformação, assim, amiga, muito, muito louca de olhar, assim, ver o quanto você cresceu. E aí você fala um pouco dessa questão das duas Julianas. Não sei, eu acho que hoje eu vejo uma Juliana completa, assim. Sim, sim. Eu vejo muita coisa também, sabe? E da Juliana empresária aqui, assim, o seu jeito de falar, sabe? O seu jeito de... Eu acho que tem tudo a ver, mas também sem perder a essência que eu te conheci com 10 anos, assim, sabe? E essa responsabilidade, eu acho que uma coisa que eu aprendo muito com você é isso, tem que fazer. A gente vai fazer. E eu vou fazer com o que eu tenho e vou dar meu melhor. E sai ótimo. Sabe? Eu acho que você falou de trazer paz pra mim, mas eu acho que você também me traz muito essa calma de, tipo, vai dar certo. Mas eu acho que, tipo, tô aqui com a Ju e ela vai estar aqui do meu lado e a gente vai fazer acontecer, que é uma coisa que eu acho que eu vejo você fazendo com as suas funcionárias. Nossa, tem aqui um BOzão pra gente resolver. Mas eu tô aqui, sabe? E acho que a gente consegue uma coisa muito legal, que às vezes você desabafa comigo ou eu desabafo com ela sobre o meu trabalho, aconteceu tal coisa. E ela falou, eu sei que é diferente, mas quando isso aconteceu no meu trabalho, será que você não pode falar isso? Né? Com todas as adaptações, né? Para uma realidade para outra. Então, acho que eu aprendo muito, muito, muito. E amiga, o que você acha que é diferente de uma amizade com uma pessoa que vive num modelo de trabalho que ela trabalha para uma empresa e
uma amizade com uma mulher que empreende? Você acha que tem alguma diferença quanto a você, você sendo amiga dessa pessoa? Ou se tem alguma diferença, enfim, alguma coisa assim que você acha que você precisa ter mais cuidado? Ou, enfim. Eu acho que talvez de mentalidade das coisas. Assim, a forma que você vê, eu acho que às vezes é um pouco diferente da minha. Questão de, acho que, tipo, estabilidade. Sabe essas coisas meio práticas? Sim. Deixa eu pensar. Nossa, é difícil essa pergunta. É. Ai, não sei, eu sinto que talvez eu como CLT, seja mais... Seguir uma risca mais, sabe, Tem um até no dia a padrão, dia, né? um padrão. Ou ficar preso nesses padrões, assim. Eu acho que isso eu observo bastante também. Que a gente tem uma diferença. Pensar, sei lá, modelos de negócio, de coisas que eu vejo que você pensa de uma forma e talvez eu pense diferente. Não que seja um problema. Sim. Tô tentando pensar um exemplo. É que eu Você acho lembra de algum? que eu acho que uma das coisas que mais eu tento, né, puxar para todas as minhas relações é o fato de você ter a mentalidade de empreender, assim. É o que eu faço todo dia, né? Basicamente, eu trabalho com pessoas que estão abrindo seus negócios, ou pessoas que já têm o CNPJ, enfim. Então, eu trabalho nesse ponto, né? Não ajudando as pessoas a criar o projeto ou a empresa, porque teoricamente esse projeto já existe, mas eu faço parte desse processo de ou iniciar ou cuidar desse dia a dia como empresária. Então, o que eu tento trazer muito para as nossas relações, para as relações que eu tenho é: você precisa. Essa frase é muito boa. Você precisa empreender dentro do seu trabalho. Nossa, sim. Empreender não significa que você vai largar tudo e começar a empreender dentro da sua empresa, ser a sua empresa, mas você pode empreender em qualquer lugar. O que significa empreender? É você querer e estar disponível a olhar para coisas que não são do seu padrão. Porque quando a gente é só um funcionário padrão, a gente olha só para aquele ponto. Quando a gente empreende, ou seja, quando a gente tem esse olhar para empreender, é você realmente fazer mais do que você poderia até fazer, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, que eu cheguei no meu chefe na época, eu entrei como trainee e virei para ele e falei: quero ver uma reunião de venda. Se eu me colocasse só no padrão, naquela caixinha ali que a estrutura empresarial ela vai te colocar, você nunca vai sair da caixa ou explorar coisas que talvez você não exploraria dentro de uma caixa de um padrão. Eu sei que tem muitas empresas engessadas que nem dão esse espaço para que você consiga crescer, mas dá as caras. Realmente, chega no seu chefe e fala: gente, eu quero ver uma reunião de venda. Eu quero aprender isso que você está fazendo. Eu duvido que vai falar: você não pode aprender isso. Você não pode saber sobre isso. Vai ser o maior prazer a pessoa te ensinar sobre isso. Então, acho que isso é uma das coisas assim que eu tento realmente trazer muito para as pessoas e para essas relações próximas a mim. Eu acho que uma coisa muito prática assim do dia a dia, que eu acho que isso é muito importante, muito emocionante, que a gente vê até de um extremo, né, dessas pessoas que são publicamente expostas, né? Então eu trabalho muito com as influenciadoras, né? Então são pessoas famosas do meio. E a gente escuta muito essas pessoas tendo amizades que vieram desde o início, desde quando a pessoa não tinha nada. Então acho que essa sensação, e a Ju até repetiu essa frase, falou um pouco sobre isso aqui, que é realmente dar um alívio no coração, poder saber que a pessoa te conhece antes de tudo e que ela tem essa memória daquela pessoa que você era antes de tudo, sabe? Antes de tudo acontecer, antes de você conquistar tudo aquilo que você conquistou. Então, eu realmente acho que as amizades, elas têm esse ponto também muito importante de ter essa visão de, além de tudo, você também era essa pessoa de te levar para aquilo. É aquela né? coisa da criança, a gente fala muito de criança interior, né? De resgatar, a importância de resgatar. Eu acho que a gente, na nossa vida, assim também, né? Tipo, amiga, você é uma empresária foda, mas você também pode sentir isso. Você também pode ter esse momento de, sabe, não querer pensar em nada, de, ai, sabe? Sim. De relaxar
E a outra tá ali, ó. De ser burra, de ser, tipo, Tipo, besta. amiga, você erra, sabe? Querida. Tipo, Sim. simplesmente, assim, eu acho que a amizade também, ela ganha o espaço de você ter pra onde voltar, né? Sim. Eu acho que a gente vai lá, se joga. Acho que em tudo, né? A gente, sei lá, seja um relacionamento, nossa, tô com medo. Amiga, pode dar errado, a gente chora junto. Vai. Quebra a Cara, cara. a gente A volta, gente volta e... voltar aqui, né? Eu acho que isso diz muito Sim. sobre a amizade, esse lugar de conforto mesmo, até engraçado, né? Que às vezes é exercício de terapia para as julgadoras aí, tipo, quando a gente tá se julgando, né? E não sei se você já fez isso. Nossa, você tá lá, putz, errei isso, fiz isso, não Que é sei o que a gente quê. mais faz, né? Principalmente sendo mulher, eu acho que a gente mais se julga do que qualquer outra coisa, né? Quase o tempo todo. Sempre. Mas, e aí, uma vez minha psicóloga falou, assim, a primeira vez eu levei isso pra vida, tipo, o que você falaria pra sua amiga? Se sua amiga estivesse falando isso, né, pra você, o que você diria pra ela? Sim. E E como você diria, né? aí muda o cenário, né? É. E aí eu acho que também outro exercício nesse sentido é também o que sua amiga diria pra você. Sim. Sabe, o que a Juliana, você no caso, Duas Juliana, me confundo. teria, tipo, pra me dizer nesse momento? Porque às vezes o olhar da nossa amiga é mais empático, né? Mais carinhoso com a gente do que às vezes com a gente mesmo, né? E Sim. que legal a gente ter uma amiga que a gente possa pensar nisso. Falar, nossa, ela me diria uma coisa muito mais carinhosa, acolhedora pra me ajudar. Falaria um defeito, mas junto dele viria uma qualidade, né? Tipo assim. Poderia me dar bronca, não é isso? É. Mas assim, ó, amiga, tá feito, tá errado aqui, mas e aí? Tipo, e tudo que você acertou e tudo que você fez, né? Eu acho que isso é muito, muito incrível, né? E na Sim. vida adulta e no ambiente de trabalho a gente precisa tanto, né? Sim. Até porque eu acho que é tudo que é extremo é demais, né? Então não é que a gente fala sobre você não ter a rivalidade feminina que você não vai precisar, às vezes, falar sobre coisas que a sua amiga não vai gostar, ela não vai entender. Eu acho que é necessário, não é né? sobre isso, né? Toda Não. vez você concordar. Não, e é longe disso, né? Eu acho que todo mundo tem uma opinião e que bom que a gente tem opiniões diferentes e que bom que a gente pode ouvir as opiniões alheias das outras pessoas e poder aprender com elas, principalmente quando a gente fala de uma pessoa que a gente tem admiração, assim como eu tenho admiração por você. Então, eu admiro você, então exatamente tirar o meu ego e entender que às vezes o que você tá falando ali, que é uma coisa que eu não concordo, faz parte do seu processo e que eu também vou poder aprender e ter outra visão. Ó, tipo, eu não concordo com isso, mas esse pontinho aqui que ela falou faz muito sentido no meu dia e que eu posso ajustar até a forma como eu vejo aquela situação. Uhum. Você falou um ponto que eu acho que eu ia até te perguntar do que você que é essencial numa amizade. Eu já lembro de você falar uma coisa sobre admiração, né? Sim. De você sempre querer ter pessoas ao lado que você admira. Me conta um pouco, como você vê isso, assim, de admiração das pessoas e como você olha para suas amizades? Olha, quando a gente fala de admiração, tem até uma parte que a gente chega, eu acho que, não sei se é comum, né, mas acho que toda a experiência, ela é compartilhável e alguém já sentiu, sabe aquela coisa? Que é também ter um momento difícil de você achar que você também só vai conseguir ser amigo das pessoas que você admira, que você só vai conseguir ter relação com as pessoas que você admira, que é um pouco complexo. Porque tem um grande leque de coisas, né? Porque aí a gente pode falar também, eu admiro você profissionalmente, mas não admiro você no dia a dia. Então, é uma situação meio complexa, mas eu acho que a admiração é quando você admira a pessoa a ponto de saber que até o que ela compartilhar com você, por mais que você não concorde, você vai querer aprender. Você vai querer olhar pela ótica daquela pessoa e querer entender o porquê. Porque você conhece tanto aquela pessoa, você compartilha tanto as suas vulnerabilidades quanto essa pessoa compartilha com você, assim como é a nossa amizade,
que, nossa, amiga, você tá falando isso, eu não concordo. Mas será que você não tá falando isso porque aquele dia você viveu aquilo? Uhum. Porque você teve esse trauma, e isso gera um gatilho e faz com que você pense dessa forma, assim. Então, tem muito isso. Mas a admiração é uma coisa que ela tá muito ativa nas minhas relações, porque pra mim é muito difícil ter, por exemplo, encontros onde a gente não fala nada. Eu sou aquela pessoa, aquela amiga que sai, a Ju sabe muito disso, que eu saio do encontro falando: gente, que merda de encontro foi esse? A gente não falou nada com nada, a gente não aprendeu nada, a gente não falou sobre mente. Eu gosto de falar de mente, eu gosto de descobrir como que as pessoas estão pensando. Não falou sobre o trabalho de vocês. Vocês não falam do trabalho, eu falo pra ela. Levamos bronca já, muito. Gente, vamos falar do dia a dia. Porque é muito fácil a gente estar na relação com as nossas amigas e a gente só querer falar do boy. Uhum. A gente falar de corpo, né? A gente falar de e aí, tipo assim, gente, vamos conversar com as nossas amigas sobre a nossa mente, sobre o que a gente pode melhorar e compartilhar, poder falar sobre tudo. E é isso, porque também tem o ponto da rivalidade que é: eu não vou falar com a minha amiga sobre eu estar me sentindo, não tô, por exemplo, não tô num momento muito bom com meu marido, ou com meu namorado, com a relação amorosa que você tiver. Ai, não vou falar isso, porque senão ela vai estar por cima. Uhum. Ela vai estar melhor que eu, então a gente Eu tem acho que também falar. outra coisa nesse sentido, são momentos, né? Acho que a gente pode falar com bastante propriedade aqui. São momentos de vida diferentes, né? Sim, Que eu acho que eu fico muito feliz da gente ter a maturidade de lidar, né? sim, Eu solteira, você casada, e isso nunca. Pelo contrário, eu acho que eu só ganhei mais um amigo, né? sim. Então, isso é muito legal também, da gente se encontrar, né? Você falou de encontros, de conversas, da gente nunca achar bobagem ou, né, eu vou contar isso pra ela, ela tá em outro momento. Porque eu acho que é isso a amizade, né? A gente sim, também tá ali em todos os momentos, acompanhando em todos os momentos. Mesmo que a gente tenha vivido momentos diferentes, a gente tá ali, né? Então, acho que fico muito feliz da gente estar sempre se alinhando, né? Sim. Até porque, né, às vezes a gente acha também que sempre que a nossa amiga compartilha alguma coisa com a gente é porque a gente precisa ajudar ela, ou dar um sermão, ou dar uma solução. A gente fica se cobrando isso, e quando na verdade a gente pode só ouvir. A gente pode só escutar e falar: amiga, poxa, eu não faço ideia como você vai resolver isso. Tipo, boa sorte! Mas Tamo junto. tamo junto, tô sabendo o que você tá vivendo ali. Então, se em algum momento você acabar se estressando ou deixando a nossa amizade de lado, eu já sabia que você tava vivendo isso, já sabia que, inclusive, até nesse momento que a gente tá, né? A Ju já sabe, eu tô num momento tenso, ela compreende isso. E não, também tem um ponto de você não também ficar colocando a sua vida como mais importante da outra, porque aí só vira desculpas, e aí a gente desculpa, todo mundo tem em todo momento. Mas realmente de você olhar com cuidado para essas relações, assim, o quanto você pode realmente ajudar a sua amiga só escutando ela e estando com ela ali, sabe? Até nessa loucura, né, amiga? Essa semana eu tenho um problema com o WhatsApp, não gosto muito do WhatsApp. E às vezes tá na loucura, a gente não consegue se ver. Pô, então eu vou pegar e ligar, sabe? Eu acho que às vezes são essas pequenas atitudes, assim, que a gente tem 5 minutos. Ah, e amiga, como tá a semana? Nossa, tá uma grande loucura. Às vezes é só pra dar um chorinho da semana. Sim. Mas, sabe, eu acho que a gente criar isso, porque também com as redes sociais também tem isso, né? Sim. A gente fica mandando o tempo todo, sei lá, um meme, um vídeo, e a gente tem a sensação que a gente tá conversando com a pessoa, que a gente tá se comunicando, e na verdade, não, né? Sim. A gente não tá E se todo mundo atualizando. quer ser ouvido, né, amiga? No final, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer falar sobre o que tá vivendo, quer compartilhar as vulnerabilidades. E realmente, acho que na nossa amizade a gente tem muito isso, a gente se liga muito, né? Acho que até a Ju tem essa dificuldade com o WhatsApp. É o fato que, né, na Olimpo a gente tem 3 WhatsApps, então eu já olho esses 3 WhatsApps, e aí tem o meu pessoal. Então, às vezes, eu só não quero olhar pra ele, mas eu
e consigo lidar um pouquinho melhor que ela, assim, no sentido, tipo, não me causa sentimentos ruins, é só tipo, não consigo responder agora porque eu tô mais corrida, assim, tipo, não me gera gatilhos. Então a gente acaba se ligando muito, e é realmente nessas ligações que é tipo, eu vi até, inclusive, vi ontem o podcast da Lala Brandão com a Marcela, e ela falava sobre isso, né, que ela falou que ela ficou um tempo sem reclamar. E aí até a analista dela comentou sobre o fato de, mas isso é realmente uma reclamação? Você só está compartilhando o que você está vivendo. Você está compartilhando o que você está sentindo, o porquê que você tá tão brava, ou enfim. E aí, tipo, gente, óbvio, você tem Mas acho que. que é pra serve amiga, sabe? É. Amiga, eu vou reclamar um monte. Tipo, posso só reclamar pra você? Posso Né? só falar tudo que eu tô Ou sentindo? tipo, ai, posso julgar um pouco? Né? Sim, Aqui, vamos falar e depois acabou aqui e pronto. exato. Né? Esse espaço mesmo de liberdade, né? Sim. E de poder falar, né? Poder falar realmente o que você tá sentindo. Que não é uma reclamação. Acho que reclamação realmente ela é muito diferente, né? A reclamação ela é naquele tom de você se colocar como vítima, você reclamar. Não, quando você tá pontuando a situação e tentando ver por outras óticas, eu acho que não é uma reclamação, é realmente poder compartilhar com a sua amiga essas vulnerabilidades, essas partes difíceis, né, do dia a dia mesmo, que todo mundo tem. É isso. Isso. Falamos, hein? Falamos. Mas Gente, foi muito bom. muito. Amei. É muito especial ter a Ju aqui. Realmente, assim, é uma amizade que eu valorizo muito, que eu admiro muito ela, eu honro muito ela e quem ela é exatamente, né? Porque te amo apesar de tudo, de todos os seus defeitos. Eu realmente quero continuar tendo essa amizade, então é muito especial. E é um pouquinho, a gente abriu um pouquinho de como é as nossas trocas e bate-cabeças, assim, de pontos. Muito obrigada, amiga. Foi Eu que muito agradeço, especial. amiga. E hoje eu que agradeço você por ser você. Ai, tudo, te amo.